Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui para fazer mais um comentário pós-jogo sobre o Atlético Sub-20. Desta vez, o Atlético enfrentou o Araucária aqui no Caticaju e venceu a partida por 3-0. Fechou? Antes da gente ir para análise, deixe seu comentário, deixe sua curtida também e se inscreva-se aí para ajudar a Atlético a chegar aos 100 mil inscritos. Fechou? Essa partida do Atlético, eu diria que foi um pouco parecida com a partida contra o Cuiabá, na estreia do Atlético aqui no Caticaju, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. São times que têm níveis diferentes, tá? Então, óbvio, não estou comparando o Araucária com o Cuiabá, que joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, longe disso. Mas o Araucária pouco ofereceu perigo ao Atlético, tá? O Maxim, se eu não me engano, ele não fez nenhuma defesa. Então foi bem parecida com a partida contra o Cuiabá, tá? Onde o Cadu, que naquela partida era o goleiro, também não fez nenhuma defesa na partida. Então, realmente o Atlético novamente dentro de casa não recebeu perigo dos times adversários que vieram até aqui o Caticaju, tá? E agora um pouco sobre o primeiro tempo. Tá? O primeiro tempo foi um Atlético muito ofensivo. Logo no primeiro tempo, nos primeiros 10 minutos, o Atlético manda uma bola no travessão aos 3 minutos de jogo, com o Fábio Lucas, em uma jogada de escanteio. E se eu não me engano, aos 8 minutos, o Atlético abre o placar. Tá? Foi um gol do Sorriso, uma jogada muito bem trabalhada do Atlético, onde a bola sai de Juan na ponta esquerda, ele dá um passe infiltrando pro Amorim, e o Amorim dá aquele cruza na área. E aí o Sorriso não desperdiça dentro da área, né? A gente fala. Fora da área, o Sorriso ainda faltam alguns pontos a melhorar, tá? Acredito que se esses pontos fossem melhores já, talvez o Sorriso já não estivesse mais jogando no Sub-20, já estivesse no time principal. Mas dentro da área, ele mostra sua qualidade e ele mostra que é um jogador que decide, tá? Além desse único gol, o Sorriso ainda dá 2 assistências. Então, assim, é uma partida boa do Sorriso. Ainda acho que fora da área a bola queima um pouco no pé dele, mas me preocupa menos do que em partidas anteriores, tá? Então, realmente, até a segunda assistência dele é de um passe de letra fora da área, que ele faz uma jogada trabalhada com o Juan, o Gustavo Veiga toca pro Juan, o Juan toca pro Sorriso na entrada da área, e o Sorriso devolve ainda fora da área pro Juan chapar no canto do goleiro e fazer um bonito gol também. Até vou falar um pouco sobre o Juan. O Juan é um bom jogador, ele se destacou na Copinha no começo do ano, e agora ele vem se destacando também na equipe Sub-20. Contra o Cuiabá, ele já havia se destacado, fazendo uma boa partida, e agora de novo no Caticaju, mais uma boa partida do Juan. Tá? Acredito que talvez ele não seja a primeira opção como titular, mas é um jogador que ainda, óbvio, tem muito a crescer. Tem muito a agregar nesse elenco do Atlético, em uma posição que atualmente no elenco principal só temos peças não tão qualificadas para a primeira opção, e a reserva são outros garotos, né? Então, vamos ver, se for bem lapidado, vai ser mais uma boa adição ao elenco do Atlético, mas óbvio, nada de imediato. Mas o Juan tá sim indo numa boa formação nesses últimos jogos pelo Atlético. Agora eu vou falar sobre uma peça que muita gente veio perguntando, muita gente achava que seria o principal destaque do Atlético nesse ano, tá? Que é o Vitinho, o lateral direito Vitinho. A gente achava já que ele seria uma opção ao time principal logo no começo de ano, porque né, ele fez uma boa taça FPF, foi o principal destaque do Atlético. Mas aí o Atlético vai lá e contrata o Gilberto para a posição, né? Para fazer o aspirantes no lugar do Vitinho, e querendo ou não rouba a vaga do Vitinho. Mas o Gilberto até é uma grata surpresa, mas enfim, não é o ponto do vídeo. Mas na minha opinião, essa é a melhor partida do Vitinho desde que começaram os campeonatos Sub-20, tá? E assim, é uma adição enorme para o Atlético. É um jogador que a gente vem falando. Talvez a lateral não seja a boa posição dele. Não a boa posição, porque ele já se mostrou ser um bom lateral. Mas talvez se ele der passos à frente no campo, talvez se ele se arriscar como ponta de campo, talvez ele se encontre melhor, tá? Então, os principais destaques dele sempre são na parte ofensiva, porém,
na questão defensiva ainda falta um pouco. É um jogador muito físico, é um jogador muito bom, é um jogador, até comentei com pessoas que trabalham no Araucária, que no jogo da temporada passada eles falaram, cara, esse moleque deu muito trabalho pra gente. E esse ano de novo, tá? Foi mais uma partida de alto nível do Vitinho. Mas aí, no segundo tempo, ele dá espaço ao João Gomes, que entra no lugar dele, que também vem fazendo boas aparições. E agora, sobre o jogo em geral, assim, foi um jogo que o Atlético pouco sofreu, novamente. É um jogo que o Atlético, que o Maxim não realiza uma defesa sequer. E eu acho que foi um jogo muito atrapalhado pela arbitragem. A arbitragem muito, mas muito abaixo. Assim, no primeiro tempo estava distribuindo cartão, estava dando falta a qualquer contato, ele dava falta. E cartão amarelo, assim, ele deu cartões amarelos muito rápidos, tá? No primeiro tempo, menos de 30 minutos, já tinham 2 amarelados no time do Atlético, se eu não me engano, que era o Sorriso e o Maresi, tá? E o Maresi, logo em seguida, ele é expulso. Em seguida não, porque teve a pausa para tomar água. Então, após a pausa para hidratação, o Maresi é expulso por... O motivo a gente ainda não sabe, tá? O Atlético reclama de uma falta e o Maresi, ele chega para falar com o árbitro, não sei se ele fala alguma coisa passando ao árbitro, e o juiz logo em seguida expulsa ele, talvez por palavras ou atos que o Maresi tenha feito, né? Mas assim, caso tenha acontecido, é uma atitude que um capitão do Atlético não pode ter, entendeu? E até no intervalo, indo para o intervalo, o juiz expulsa o João Correia. O juiz já tinha dado um cartão pro João Correia durante o jogo. E quando acaba e no fim do primeiro tempo, o juiz dá mais um cartão. Mais um cartão não, ele dá um vermelho direto. E foi a mesma situação do Maresi. O Maresi já tinha tomado um cartão e depois recebe um cartão vermelho direto por... Nós achamos que seja atos, né? Nós vamos esperar a súmula sair aí para aí a gente sim dar uma certeza do que aconteceu. E ainda no primeiro tempo parecia que o juiz que ele queria... como eu posso dizer, compensar a expulsão do Maresi, que logo em seguida ele dá uma falta pro Atlético e um cartão amarelo pro jogador do Araucária, o camisa 6 do Araucária, que sinceramente não faz muito sentido. E até, voltando sobre o camisa 6 do Araucária, no segundo tempo ele faz mais uma falta e ele é expulso, tá? Então parece que essa compensação chegou, tá? E ainda no segundo tempo, um jogador, o camisa 20 do Araucária, ele entra no segundo tempo, ele 5 minutos em campo, ele faz uma falta, toma um cartão amarelo e 1 minuto depois ele dá um tapa na bola, tá? Ele não ia alcançar, aí ele levanta a mão e dá um tapa na bola e é expulso também, tá? Então o Atlético ele fica com 2 a mais, ele fica com 1 a mais, no caso, em certo momento do jogo, o que não foi, né, já estava na reta final do jogo, então não atrapalhou tanto a partida e não beneficiou tanto o Atlético. Tá? Mas ainda no segundo tempo, o Atlético termina o primeiro tempo com 2 a 0, tá? Com gol do Juan e um gol do Sorriso. E no segundo tempo amplia o placar, depois, ainda antes dessa expulsão, tá? E foi o gol do Ítalo, camisa 8, Ítalo, que hoje foi titular e fez uma boa partida também. Então acredito que os principais destaques de novo, o Gustavo Veiga, já vi muita gente contestando ele, mas o Gustavo Veiga faz partidas ok. Pelo menos das que foram realizadas aqui no Caticaju, ele realizou boas partidas como lateral esquerdo. E vale lembrar também, o Atlético contrata o Gustavo Veiga do Atlético Mineiro e ele era volante no Atlético Mineiro e ele é improvisado na lateral esquerda e depois ele é improvisado de novo na zaga do Atlético. Então muita gente acha que ele era zagueiro, mas não, ele chega no Atlético como volante e depois ele é improvisado na lateral esquerda, onde talvez eu acredito que esteja futuro, tá? Principalmente na parte defensiva, que é... Na parte defensiva não, na construção de jogadas, ele faz muito bem essa construção, ele avança muito bem a lateral e eu acho que ele faz uma boa dupla com o Juan Felipe, tá bom? Então acredito que esses sejam os principais destaques, tá? O Atlético, novamente, só para reforçar, o Atlético não sofreu perigo, o Atlético mais uma vez dominou o adversário aqui no Caticaju e foi uma boa partida do Furacãozinho, como muitos gostam de dizer. E nesse sábado o Atlético já volta a atuar pelo Campeonato Paranaense Sub-20. Fechou? E é claro que vocês vão ficar sabendo de tudo isso aqui na Trece, no Meia Cancha, no Arena segunda edição, em todos os programas, até no TDG, se duvidar até no Fusca, tá? Fusca Manager. Então,
acompanhou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos nessa. Valeu, tamo junto.